Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Último dia aqui do torneio de rápidas do Tata Steel India 2025, que isso, deu uma pancada aqui no microfone, a emoção é tanta aqui que a gente sai quebrando tudo. Vamos dar uma olhada nas partidas do Carlinhos, as 3 últimas rodadas, a gente vai passar aqui en passant, os melhores momentos. Magnus Carlsen, meus amigos, jogando contra ele, o prodígio de 14 anos de idade, Vincent Keimer, alemão. O Rafa, ele já tem uns 20 já. Mas eu lembro da gente fazendo vídeo dele com 14, pra mim ele tem 14, é um menininho. Aqui a gente tem o Danil Dubov também, Magnus Carlsen contra ele, Danil Dubov, um mago do xadrez, jogador fantástico, criativo, um russo de primeira. E temos também o Magnus Carlsen contra ele, a máquina do xadrez, Nodirbek Abdusattorov. Sim, meus amigos, o cara é um monstro, né? Ele que já foi campeão mundial de partidas rápidas. Sim, campeão mundial, igual o Carlsen é. O Carlsen é o campeão do mundo de rápidas e de blitz, é verdade. Eu falo isso pra dar aquela provocadinha pro torcedor do Jinguiliri e falar: pera aí, respeito o Jinguiliri. Eu respeito muito, mas o campeão mundial de rápidas e de blitz é o Carlsen, né? Então, são fatos, né? Mas o Jinguiliri é campeão do mundo de partidas, é campeão da FIDE de partidas clássicas. Bora, Rafa, senti a alfinetada aí, não, eu gosto muito do Jinguiliri, mas é verdade, não é o... Né, eu concordo com o Garry Kasparov, né, eu acho que enquanto a gente não tiver, né, alguém vencendo o Carlsen num match ali, numa partida... né, 12, 14 partidas pensadas e tudo, mas fica difícil de... Mas tudo bem, ele não quis jogar, eu não tô dizendo que, né, ele também, como é que faz? É uma situação difícil, não é? Então, fazer o quê? Vambora. Aqui, então é o seguinte, quando ele joga, a gente assiste e curte. Magnus Carlsen contra ele, Vincent Keimer. A partida abre aqui com peão dama jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo vem para F6 e depois de um desenvolvimento padrão aqui na ala da dama, a gente cai nesse gambito, nessa semi-eslava, aqui essa formação aqui das negras protegendo o peão central, bem agressivo, tá? Tem gente que pensa, isso é sólido demais, é ultra agressivo. E a gente tem essa cravada aqui, já ameaçando, né? Esse lance aqui sai da cravada, já ameaça cavalo E4. Vincent Keimer é um jogador muito perigoso e vai para essa variante Yugoslava. Ô, Rafa, você tá entendido de abertura? Eu tô lendo aqui embaixo. Yugoslav Variation, Cambridge Springs. Olha que chique. O que você tá jogando? Eu tô jogando o Gambito da Dama recusado. Tô jogando uma Cambridge Springs do Gambito da Dama recusado, aquela variante Yugoslava, né? Fala, vai embora daqui, seu chato. Vamos lá, galera. Não, mas é legal, né? É interessante saber isso tudo aí. Não serve muito saber os nomes, né? Mas causa aquele impacto, né, no adversário, com certeza. Torre C1 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Temos aqui cavalo toma, peão toma. E bispo em A3, jogado pelo Vincent Keimer, o melhor lance da posição, os caras mostrando um preparo surreal aqui. O Rafa, eu já coletava madeira aqui, punha no bolso. Pode, você perde um tempo, as brancas aqui já conseguem um desenvolvimento um pouco mais acelerado, a dama tá deslocada, com certeza vai ter que fazer mais 1 ou 2 lances aqui de dama, então você sacrifica um peão por 3 tempos, 3 ou 4 tempos, né, no xadrez. É uma troca justa, né, tanto que o computador diz aqui que as brancas estão... com equilíbrio aqui, talvez até jogam um pouquinho melhor. Mas não é fácil, né? Não é intuitivo. Você fala, legal, sacrifiquei 3 tempos, agora meu adversário tem um peão passado que vai descer igual um tobogã, né? O parque aquático, isso daqui. Calma, não é bem assim. As brancas vão poder aqui tentar castigar o rei que tá no centro e tudo mais. Mas se o ataque não virar nada, não converter em nada, realmente tome cuidado, né? Esse é o perigo de todo sacrifício na abertura, de todo gambito. Bom, meus amigos, bispo A3 é o melhor lance da posição. Desenvolve uma peça, prepara para colocar o rei em segurança. Carlinhos sai com a torre. C5 ataca o centro. Bispo D3 segue o desenvolvimento e depois das trocas, o Carlsen captura com o único peão que pode, ele não pode sacrificar o rei dele, e por isso a partida segue com B6. Seguimos com o bispo centralizando, torre atacada sai, bispo F4, ninguém vai fazer o roque aqui, não é possível isso, os reis estão no centro, que loucura, dama atacada, o bispo cobre, temos trocas e aqui torre em C8, pressão no peão. Agora sim, todo mundo coloca os reis em segurança, o Keimer jogou rápido isso, hein, que monstro. E aqui C4, o Magnus Carlsen vai para essa formação conhecida como peões Colgate, né? São os peões colgantes. Olha aí, Colgate, tá perdendo a oportunidade de fazer a parceria aqui no canal. O que foi? Ah, não vai fazer parceria? Eu já tô fazendo propaganda grátis? Ah, entendi. Os peões colgantes no xadrez são esses peões aonde
existem peões aqui nas colunas adjacentes, esses peões lado a lado. E como é que combate isso? Você tem que forçar. Isso aqui é uma força ou uma fraqueza? Não exatamente, né? Desde que você possa jogar direitinho, não é exatamente uma fraqueza, mas o adversário vai tentar provocar o avanço de um desses dois peões aí para enfraquecer o outro. A partida segue com bispo em E7. Seguimos com H4 aqui pelo Magnus Carlsen. A torre vem para a coluna D, torre B1, trazendo a última peça para o jogo. E a dama passa para o outro lado. Vincent Keimer começa a colocar pressão. Torre B5 foi jogado não dando tempo de capturar em H4, a dama atacada sai. E o Carlsen joga a dama em E2, evitando as trocas das damas. H6, A4, o Carlsen vai estourar tudo na ala da dama. Dama vem para G4, mais uma vez atacando o peão. G3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Vai para uma provocação aqui. Esse lance é sensacional. Notem que aqui você fala o seguinte, poxa, mas esse, né, quem é que está protegendo aqui por enquanto é o cavalo, né? Porque esse peão aqui está cravado, mas o cavalo está protegendo. A partida segue com A6 atacando a torre volta e agora sim, né? O Vincent Keimer vai para essa ideia do bispo por peão que a gente já vai entender. Ô Rafa, por que ele jogou um A6 antes? Não dá para jogar aqui nessa posição? Não está existindo o mesmíssimo tema do garfo nem nada disso? Daria, realmente esse tema aqui, ele existe também nessa posição, porque aqui você tem a ideia de jogar primeiro o A6, mas o A6 é importante para tirar a torre aqui dessa horizontal, para poder dar o duplo aqui e recuperar a peça, tá? O garfo. Então podia ser nessa ordem também, com A6 aqui agora, tá? Então, A6, a torre volta, e aí sim poderia jogar um G5 aqui. Mas tem uma diferença aqui, tem uma diferença. Como o A6 foi jogado e agora a torre de B em B2, bispo por H4 de fato foi jogado na partida, e a gente viu que tem esse tema aqui, né, existindo aqui, se tomar vai levar esse garfo e a partida vai embora com chances para os dois lados. Mas o que o Magnus Carlsen faz aqui? Ele não toma o bispo, ele completamente ignora isso. Joga com o lance A5, você fala por quê? Entregou mais um peão, mas agora, meus amigos, Carlsen com 2 peões a menos, segue com C5, o Carlsen completamente ignorou. Aproveitou o desvio aqui, que o Keimer agora vai ter que gastar também mais uns 2 ou 3 lances aí com o bispo. E saiu disparando o peão, cara. Ele sacrificou um e avançou o outro. Incrível. Tá vendo como é que usa os peões colgantes? É, meus amigos. Bispo G5 foi jogado, perdendo mais um tempo. E agora C6, ataca o cavalo. Bispo por F4, peão por cavalo. Agora a torre tá atacada, o bispo tá atacado. Torre por torre foi jogado, torre toma. E é aqui o momento crítico. Porque se você capturar o peão, você perde o controle da fileira do fundo e o rei fica um pouco exposto, você consegue capturar esse bispo e vai jogar esse final com uma peça a mais aqui por alguns peões, claro, né? Por 3 peões, segundo as máquinas, com chances para os dois lados. Mas nessa posição, meus amigos, o Vincent Keimer vai para um lance melhor do que torre por peão. Melhor. Vincent Keimer vai para o lance brilhante, meus amigos. Que é isso? Bispo por peão, e dessa maneira o Vincent Keimer vai varrer os peões do Carlsen do tabuleiro, só vai sobrar um. Olha só, peão toma, dama toma com cheque e agora cai o peão de D7, né? Que sensacional, o Keimer tem 5 peões por um cavalo, 5 peões por um cavalo, e a gente olha para essa posição e fala, cara, já era, as brancas não ganham nunca mais, porque se trocar esse peão... Como é que vai fazer, né? Vamos supor que troca o peão, troca a torre e troca a dama. Vai sobrar rei e 5 peões contra rei. Vai perder, né? Vai perder. Então, no máximo que as brancas vão conseguir aqui é empatar, será? Torre cheque, rei H7, dama cheque, dama cobre aqui em G6. Não tem outra, né? Talvez G6 aqui fosse um pouco melhor. Mas aqui o Keimer falou, cara, eu vou trocar a dama... E tô de boa, né? Aqui, rei por G6 não pode por conta de duplo de cavalo. Olha os detalhes que o Magnus Carlsen aproveita, né? É inacreditável isso. E agora esse peão ficou um pouquinho fraco, o Carlsen pode sonhar com alguma coisa. Qual é a prioridade? Qual é o plano? É levar o rei, é isso mesmo. Esse peão não pode avançar. E essa casa tá guardada. E não é fácil atacar o cavalo, porque rapidamente o rei chega e faz essa fortaleza. O Carlsen não se compromete em sair atacando peões a torto e direito com a torre, até que o rei esteja participando ativamente. Carlsen tem 2 peças a mais. Como assim, Rafa? Tem um cavalo a mais e um rei a mais. Mas e o rei do adversário? O rei do adversário está preso, não está fazendo nada. Por isso G5 foi jogado. O Keimer precisa trazer o rei. Rei E3 foi jogado, torre vem para D6, cavalo em E5. Agora sim,
Olha o que o Carlsen conseguiu montar aqui. Isso é muito forte. O rei tá fora de jogo. Olha a importância disso. A4 foi jogado. E agora sim, o Magnus Carlsen pode escolher se ele quer trazer a torre, se ele quer ainda melhorar um pouquinho mais a posição do rei. A A5 foi jogado, torre C4 ataca o peão. E aqui o peão cai. Um peão já foi. Cara, mas não é possível. O Keimer ainda tem 4 peões. Fica tranquilo. O Magnus Carlsen agora manobra o cavalo, ataca a torre, cai. Agora mais um peão. Vai cair o peão de G6. Porque você não pode tirar a torre aqui para defender peão. Tá caindo esse. Por isso a partida seguiu com G4 disparando o peão. Mas agora cai mais um peão. Não é possível. Não é possível. Não é possível que esse peão cai, meu. Keimer. Vai, Rafa, volta pra partida. H5 foi jogado, D5 dispara o peão, G3, peão passado disparando torrinha 1, H4. Carlsen joga com D6, dispara o peão, G2, que loucura. Cavalo G5 com cheque. Joga o rei pra casa de F8 e torre G1 ataca o peão. E aqui, meus amigos, segundo máquinas, as pretas podem ter um lance aqui, torre E8, seguido de torre E2. Isso pode ser bom. Ainda assim tem muito jogo pela frente, não está muito claro o que vai acontecer. E o Keimer tem 13 segundos no relógio. Ou seja, é hora da terra sem lei, né? Aqui é terra de ninguém. A partida segue com H3, cavalo por H3, A4, dispara o peão, torre por G2. O Magnus Carlsen está passando aspirador no tabuleiro, aspirador. A3 dispara o peão. E agora a gente jogaria seco o lance torre A2, seco. Carlsen tem outros planos. Joga com torre F2 cheque. Quê? Tudo bem, ganhou um tempinho e depois agora vai jogar torre A2. Não. Depois de rei E8, Carlsen segue com rei E6. Permitindo A2, que não pode ser jogado por conta do avanço do peão, seguido do cheque aqui. Seguido, né? Aqui o rei teria que escapar para cá, seguido da captura da torre, segurando o peão passado. Acabou, good game. Fora que o outro peão está promovendo. Por isso, a única alternativa aqui, né, para tentar escapar disso daqui, é jogar um torre A6, cravando agora o peão ficou imobilizado, e agora você fala, agora sim, eu vou parar esse peão antes que seja tarde, nada disso. Magnus Carlsen segue com cavalo G5, meus amigos, e nessa posição Vincent Keimer abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. O que você vai tentar fazer aqui? Disparar peão? O Carlsen vai jogar aqui, ó, vários lances são possíveis, eu gosto desse, esse aqui é mais humano, ameaçando o checkmate. Você teria que tomar aqui o peão, vai promover para a dama, mas não tem jeito, o checkmate chega e chega com velocidade. Bonita, né, a partida aqui do Carlsen contra o Vincent Keimer. Teve uma precisão boa também, né? Deixa eu ver aqui, feedback, vamos trazer aqui a precisão, o relatório aqui na tela, né? 93.2 para o Carlsen, 85,5 para o Keimer. Foi a partidaça, né? A partidaça daquelas. Magnus Carlsen pontuando em cima aqui do Vincent Keimer, né? Agora temos aqui mais uma partida. Agora o Magnus Carlsen vai jogar contra Daniil Dubov, um jogador muito perigoso, muito criativo. Tivemos aqui uma siciliana e o Carlsen já joga um bispo B5 aqui. Ele é burocrata nas aberturas, o Carlsen é um burocrata. Ele vai para esses ataque canal, Rossolimo, todas essas coisinhas. Ele não enfrenta uma dragão, uma Najdorf, ele não entra nas linhas Milk da Najdorf lá com o sacrifício do cavalo em D5, né? Por isso que ele é o campeão do mundo e eu não. Mas vamos lá. A partida seguiu aqui com bispo por D7 cheque, dama por D7. E aqui C4. Magnus Carlsen controla o centro. Joga simples. Cavalo C6, D4. Temos aqui trocas e simplesmente G6. O Dubov vai fazer o bispo na longa diagonal. E o Magnus Carlsen foi para aquela formaçãozinha Maroxy que dizem que é muito forte contra a siciliana. Cavalo C3 foi jogado, os bispos se desenvolvem e todo mundo agora quer colocar os reis em segurança. O Daniil Dubov segue agora desenvolvendo as torres e o Carlsen precisa proteger o peão do C4, que logo mais ia sofrer ataques infinitos. Isso enfraquece um pouco as casas escuras. O Carlsen precisa tirar a torre dessa diagonal e proteger o cavalo. Muito rapidamente Carlsen faz isso. E segue agora melhorando também a posição da outra torre. O desenvolvimento foi completado, a abertura acabou, bora pro meio jogo. Dama B7 foi jogado, temos trocas, bispo D4. E aqui cavalo D7 foi jogado pelo Dubov, trocando o monstruoso bispo de casas escuras. Carlsen centraliza aqui o cavalo e aqui cavalo em F6 foi jogado. Talvez E6 também fosse outra possibilidade. Dama D2, temos trocas em D5. Daniil Dubov sai trocando tudo, o tempo tá ótimo. Ele fala, agora eu tenho 24 minutos aqui para jogar, né, esse final aqui, esse barra final, meio jogo barra final aqui contra o Carlsen.
Dama D7 foi jogado, Carlsen dá uma subidinha de torre, E5, toma en passant, já cria uma fraqueza aqui o Magnus Carlsen. Você tem que tomar de dama, se você tomar de peão, essa estrutura vai ser atacada imediatamente aqui pelo Magnus Carlsen, né? Então agora já cai naqueles dileminhas, né? Aquela história que o Carlsen fala, ele fala, cara, o Capablanca é tido como um grande finalista, o Bob Fischer questionou isso. O Carlsen fala isso quando ele era mais jovem, né? Uns 10 anos atrás ele falou isso aí. Ele falou, Bob Fischer questionou essa história do Capablanca ser o melhor jogador de finais. Na opinião do Bob Fischer, o Capablanca era tão bom no meio-jogo que ele levava para finais aonde ele tinha as melhores chances, criava problemas e vencia as partidas. Isso não torna ele um grande finalista apenas, mas na verdade um grande executor de finais de uma posição já previamente vantajosa para seres humanos, claro, né? Para seres humanos. E o Carlsen fala o mesmo dele. Ele fala, eu também sinto que eu sou assim, não é que eu sou um grande finalista. Eu levo para finais que são, e eu crio problemas que são mais difíceis de defender para o adversário. A gente sabe que isso tudo é mentira. Ele é o maior finalista da história, né? E ele sim tira leite de pedra. Eu já mostrei várias partidas aqui no canal que ele vai para finais literalmente equilibrados, até, às vezes até 100% simétricos, né? E aí ele joga mais 50, 60 lances e ganha. A gente sabe que ele está sendo humilde. A partida seguiu com dama por E6 e agora temos o lance torre D3. Pressionando já o peão. Mas Rafa, tá equilibrado, isso o material tá igual. Não, mas aqui o Carlsen já tem uma estrutura de peões um pouquinho melhor. São apenas 2 ilhas de peões contra 3, tem um peão aqui isolado. O Carlsen tem um detalhezinho aqui. Torre D8 faz a proteção. O que o Carlsen vai jogar aqui agora? Vai ganhar uma pizza de salsicha quem acertar os 3 próximos lances aqui, ó. Já pode pensar os 3 aqui. Não precisa nem ser, tanto faz aqui não, a ordem importa aqui, a ordem importa. Já que a ordem importa, vocês vão acertar até mais fácil. Vamos ver, quem conhece o Magnus Carlsen aqui vai ganhar uma pizza de salsicha. É claro, quando o Magnus Carlsen tem o centro estabilizado, a ala da dama estabilizada, a ala do rei nada acontecendo, o que ele faz? Sim, ele quer jogar rei G2. Para isso ele tem que tirar esse peão. Para tirar esse peão e não cair esse, ele tem que avançar esse primeiro. Portanto, os 3 próximos lances do Carlsen são lógicos, né? Por conclusão, ele vai jogar isso aqui, né? Quem conhece o Carlsen sabe disso. É H4, seguido de G3, seguido de rei G2. E a gente fala, quando o Carlsen joga rei G2, já tá muito próximo, só falta trocar a dama. Aí acabou a partida. Dama em E5 foi jogado A4, ganha um pouquinho mais de espaço na ala da dama. Dama em E4 com cheque, o rei sai. Dama vem para F5, rei G1. O problema do Carlsen ter jogado rei G1 é que ele vai jogar rei G2 de novo. Torre 8 foi jogado, dama C3 com cheque. Dama em E5. O Daniil Dubov cobriu de dama, porque ele quer se livrar dessa fraqueza. Porque se o Carlsen capturar, acabou. Conectou aqui, ficou 4 contra 3 na ala do rei. Vambora. Magnus Carlsen não liga de colocar igualdade aqui de novo, porque ele tem uma pequena iniciativa com torre D7. A5 jogado pelo Daniil Dubov e agora torre D6 ataca o peão, torre B8 faz a proteção. E vamos lá, pizza de salsicha, próximo lance. É exatamente isso. Rei G2 de novo, meus amigos. Rei G2 pela segunda vez, pode esperar, já tá tarde. Já tá tarde para abandonar. Daniil Dubov segue com rei F8. Mas, Rafa, tá parecendo equilibrado aqui para mim. Não importa, o Carlsen jogou rei G2 2 vezes. Acabou. Torre D5, ataca o peão. Torre E8 faz a proteção. Rei F3 traz o rei pro jogo. Torre E6. E o computador fala que tá equilibrado. Ele não conhece o Carlsen. Torre B5 foi jogado, ataca o peão. E aqui F5 dispara, tentando evitar a chegada do rei. Curiosamente, o melhor lance é F6, trazendo uma proteção aqui, tem que jogar mais na defensiva. F5 evita a entrada do rei, mas o peão agora perde uma proteção importante. A partida segue com C5 atacando os peões. Peão toma, torre toma, o Carlsen conseguiu estragar a estrutura de peões do Dubov. Torre C6 faz a proteção e agora rei E3, o rei vai pra cá. A partida seguiu com rei F7, torre B5 primeiro, protege o peão de B, dá mobilidade pro peão de A. Rei E6, A5 dispara o peão passado. Rei D6, rei D3, vai encostar em C4. E aqui a gente pensaria em jogar um rei D5 para evitar a entrada do rei, mas esse aqui tá levando o B4 e aqui tá cravado good game. Por isso, meus amigos, F4 foi jogado pelo Dubov, peão toma e agora sim o rei chega em C4. Aqui tá difícil. G5 foi jogado, peão por H5, H4, dispara o peão passado do Daniil Dubov. Prioridade, virou prioridade, traz tudo pra lá.
Torre B8 foi jogado, rei E5, torre H8, rei F5 vai cair o peão de G. No entanto, o Carlsen se livra do peão passado. Tem um peão a mais aqui contra o Danilo Dubov. Simplesmente coloca o rei aqui em B5, dispara o peão de A. E nessa posição, meus amigos, Danilo Dubov, o gigante russo, criativo, jogador perigosíssimo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, acabou, né? Dá pra jogar ainda mais alguns lances, tudo bem que esse peão aqui corre algum perigo, se as pretas capturarem esse peão já era, mas aqui você vai disparar, o rei vai tentar vir para cima do peão, você pode jogar um torre C2 e frustrar qualquer tentativa como essa, quando a torre vier para o peão você leva o rei, e aqui simplesmente rei B7, e você vai acabar vencendo aqui essa partida, né? O rei nada pode fazer, eu vou atrás da torre, não adianta, né? Quando se distanciar muito aqui, a torre só dá um chapéuzinho, né? O rei fica cortado, captura esse peão, vai promover o outro, e aqui, good game. Grande partida de Magnus Carlsen, vamos ver aqui o relatório do chess.com, a precisão aqui, cara, o Carlsen tá pontuando, não é que ele tá mantendo uma vantagenzinha no torneio, últimas rodadas vão empatar, não, cara, ele tá pontuando, ponto. Vitória aqui de Magnus Carlsen para cima de Danilo Dubov, e agora ele vai jogar de negras contra a máquina, o ex-campeão do mundo, Nodirbek Abdusattorov, o prodígio, que abre a partida com a abertura inglesa. O Carlsen responde com E6, temos aqui por enquanto uma abertura inglesa mesmo com o bispo aqui em B4, E4 foi jogado C5 pelo Carlsen, e aqui dama G4 diretamente pelo Abdusattorov. Jogador agressivo demais. Rei F8 é possível nessa posição. O Carlsen prefere jogar com G6 aqui. Temos o lance A3, bispo atacado vai para as trocas, e o Carlsen joga com cavalo C6. Temos D3 protegendo aqui os peões centrais, D6 foi jogado, dama vem para casa de G3, dama em E7, F4 diretamente pelo Abdusa, e aqui F5, o Carlsen tenta parar essa expansão. E5 foi jogado, cavalo vem para casa de H6, cavalo desenvolve em F3, o cavalo pula para F7, e aqui bispo em E2. B6 abre a possibilidade para o bispo de casas claras, o bispo pega a longa diagonal, e aqui o Magnus Carlsen sai da frente do bispo, coloca a pressão no peão de C4, por enquanto está protegido. O bispo em E3 foi jogado pelo Abdusa e o Carlsen segue colocando pressão na ala da dama. A grande ameaça agora é capturar e o peão vai ficar fraco. Torre de A em D1 foi jogado pelo Abdusattorov e o Carlsen seguro, sólido, faz o rock aqui, né? Olha, será que não dava para ter capturado aqui, trocado aqui um pouquinho, sei lá, e depois capturar aqui, agora não dá mais, né? E antes, será que não dava para capturar aqui o peão? Será que é uma boa? Na verdade não é tão simples assim, não é mesmo? Você tem aqui todo tipo de ataque acontecendo, então a posição é perigosa demais, por isso o Magnus Carlsen joga sólido. Cavalo em H4 foi jogado, aqui o Magnus Carlsen joga com rei H8, o único lance da posição. Notem que um lance como rei G7, trazendo mais uma proteção para G6, pode começar a trazer problemas, pode começar a ter problemas no futuro, tá? Então, por exemplo, uma variante como essa aqui, good game, ó, já leva um cavalo aqui por F5, acabou a partida. Por isso o Carlsen joga rei H8. E aqui, meus amigos, você fala assim, vou sacrificar a dama aqui, não é? Não parece legal? Peão toma, cavalo toma dando um duplo aqui. O problema é que esse lance aqui não dá, porque pendura o cavalo. Por isso a partida seguiu com D5, tentando abrir linhas. A partida segue com torre G8. Aqui o Magnus Carlsen vai tentando se defender. Cavalo em F3, manobra o cavalo. Bispo em A6 foi jogado. Carlsen segue acreditando na pressão em C4. Mas cavalo G5 foi jogado pelo Abdusa. Peão por D5, torre por D5, bispo por C4, Magnus Carlsen ganha esse peão, mas agora E por D6, meus amigos. O que jogar? A posição é perigosa demais, a torre está atacada, o Abdusattorov está atacando a dama do Carlsen, confusão maluca. Dama D7 coloca a dama em segurança, e aqui temos trocas, bispo toma, cavalo toma, e torre de F em D1, proteção total nesse peão. Por enquanto o bispo está protegido, são 3 ataques para cima do peão e 2 defesas, mas você não quer ficar cravado, né? Então, por exemplo, e outra, esse cavalo aqui está ameaçado. Então você fala assim, vou jogar cavalo toma. Isso não funciona, né? Aqui existe esse tema aqui do duplo de cavalo. Cuidado com os cavalos, eles dão duplo, são perigosos, ganham partida, acabam com esperanças, eles derrubam suas ilusões. A partida seguiu com torre G7, meus amigos. E aqui então, bispo C1 foi jogado pelo Abdusattorov. Carlsen tá tomando uma dificuldade aqui. Torre E8 foi jogado, dama vem para D3.
E o Carlsen aproveita, joga o lance cavalo por G5, o Abdul Satorov vai para o melhor lance da posição, dama por cavalo. O peão tá super protegido, o cavalo tá atacado, cavalo em E4 foi jogado e a dama volta para casa de D3, C4, o Carlsen esboça uma reação, vai para esse blefe absurdo, o Abdul Satorov pega peão, coleta madeira, põe no bolso, tem um peão a mais do que o Carlsen, tem um peão passado avançado, e o Carlsen tem o rei exposto e o fianqueto da torre. Nada bom para o campeão do mundo, Magnus Carlsen. Torre C8 foi jogado, o Carlsen busca uma reação, vai tentar confundir o Abdul Satorov, mas agora dama D4, e essa torre está cravada. B5, o Carlsen tem que tentar alguma coisa, Abdul Satorov segue com o lance bispo B2, temos o lance torre C4, tentando a reação, dama em E5, A6 com muita frieza, o Carlsen vai segurando aqui, esperando a hora certa de tentar um contra-jogo. Torre de 1 em D4 foi jogado, o Carlsen joga um H6 para tentar sair pelo menos aqui da cravada. Temos torre por C4, temos essas trocas e bispo C1 foi jogado. E o Carlsen finalmente sai da cravada. Bispo em E3, as brancas ainda estão melhores. Como é que segura esse ataque? O Carlsen joga com o lance torre G8 e agora está defendendo essas duas casas de checkmate se pilhar bateria de bispo e dama. H3 foi jogado pelo Abdusa, a torre em E8, o Carlsen ataca a dama. E aqui, meus amigos, e aqui, no Dirbek Abdul Satorov pode fazer o lance dama D4 e manter a pressão aqui em C4, manter o seu peão passado, manter as tensões aqui do jogo, mas ninguém resiste a tentar simplificar as partidas contra o Carlsen. Aqui é psicológico, O cara vê uma continuação como essa aqui, ó, ninguém resiste a fazer um negócio desse aqui. E aí, eu vou atacar a dama com o bispo, vou fazer alguma coisa e vou ter uma qualidade a mais, né? Ninguém resiste a jogar isso. O melhor lance seria manter a frieza e falar: eu preciso jogar mais 50 lances com alta qualidade, com alta consistência, com alta precisão, e aí eu posso ganhar do Carlsen. As pessoas já não aguentam mais. A verdade é essa. O cara jogou aqui 37 lances perfeitos, colocou pressão para cima do Carlsen, faltam 50. Faltam 50 para passar do Carlsen aqui. Dama D4 seria o melhor lance. E a partida vai embora. Torre E6 com pressão no peão. Cai o peão de C4, cai o peão de D6. O peão passado vai embora. As brancas ainda têm um peão a mais. Mas vão ter que trabalhar muito para tentar avançar esse peão aqui. E tomar cuidado para o Carlsen não ir para um contra-jogo, né? Não ter um contra-jogo violento aqui. Então, sei lá, bispo atacado, a dama protege e a partida vai embora. Ainda muita coisa pode acontecer, né? Então a gente teria, sei lá, todo tipo de ataque. Mas com consistência as brancas podem sim ganhar a partida. O Abdul Satorov não resiste, meus amigos. Dama por torre foi jogada pelo Abdusa, o que parece um excelente lance, porque agora D7 e o Abdul Satorov vai promover para a dama. Carlsen faz o único lance, dama D8. Mas agora o que jogar nessa posição, não é mesmo? O que jogar? A gente pensaria em jogar aqui um lance do tipo bispo B6 para desviar a dama e promover, mas isso não vai funcionar porque o bispo cai com cheque. Você poderia pensar então em jogar um rei H2 para ameaçar o bispo B6. De fato, esse poderia ser um bom lance, mas cavalo aqui ataca o peão e depois de bispo B6, a dama pode tomar o peão. E aqui as pretas é quem tem uma boa posição, na verdade, a gente vai para um final ainda equilibrado, né? Então eu acho que rei H2 seria um bom lance aqui. Ainda assim o Abdul Satorov encontra um bom lance aqui, bispo D4. Magnus Carlsen segue com o lance absolutamente incrível, dama em H4, né? Permitindo a promoção para dama. Mas aqui ambos os jogadores concordam no empate. Ô Rafa, mas o Abdul Satorov se promover para dama agora vai ficar com uma torre a mais. Vou promover aqui, ó. As brancas têm uma torre a mais. Por que eles concordaram no empate? Porque o Magnus Carlsen é o pai do peixe. É simples assim a explicação. Ele entendeu que mesmo com uma torre a mais, ele não pode ganhar do Carlsen. Brincadeira, aqui tem cheque perpétuo, né? Vou mostrar aqui. Aqui tem empate por repetição, né? Fã é fã, né? Fazer o quê? Aqui a gente teria simplesmente um empate por repetição. Ô, Rafa, dá pra voltar o bispo aqui. Cuidado, ainda dá pra tentar alguma coisa, mas cuidado, não vai tentar ganhar aqui. Mas aqui, de qualquer maneira, a gente teria esse empate por repetição, né? Sensacional a partida, o Carlsen quase tomou uma coça aqui do Abdul Satorov. Vamos puxar o relatório aqui, ver a precisão dos dois, né? Bela partida, bem emocionante. O Abdul Satorov jogou com 90,5, o Carlsen 91, e a gente vê que de fato o Carlsen
passou uns maus bocados aqui, né? Nessa partida. E o mais obra do Satoru, mas conseguiu acabar encontrando recursos aí para empatar a partida, né? E com isso, o Magnus Carlsen, meus amigos, é campeão aqui da etapa de rápidas do Tata Steel India 2024. Cara, ele fez simplesmente aqui, ó, resultados 2 pontos a mais do que o vice, né? Cara, 2 pontos, mas não é que ele ganhou por meio ponto, vai por 1, já seria bastante. 1,5 é o sonho. 2 pontos, quer dizer, ninguém chega perto do Magnus Carlsen. O número de vitórias aqui é surreal, ninguém consegue essa consistência, né? O Carlsen ainda é o GOAT, meus amigos. Não vai ser fácil a gente ver alguém superar o Magnus Carlsen. Talvez Faustino Ouro, a gente vai ter que esperar ainda uns 10 aninhos, vai ter que esperar, a verdade é essa. Faltam uns 10, 15 anos ainda para alguém passar o Carlsen de verdade, né? Falta ainda um bom tempo, meus amigos, talvez Faustino Ouro, eu acredito muito que seja ele, porque até hoje, por mais que tenham bons jogadores, o Guquet não tem, tá longe do nível, tá longe, o Caruana tá longe do nível, muito longe. A verdade é, Nakamura, não brinca comigo, né? Mas é isso, meus amigos. Magnus Carlsen, campeão das etapas aqui de rápidas. Vamos ver agora, começam as etapas de Blitz amanhã, hein? Vai ser legal também ver o campeão mundial de Blitz jogando. Por enquanto é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!